Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje, gente, como o título fala, nós iremos falar sobre curiosidades aqui da Itália, tá? Lembrando que eu vou falar da região que eu moro, tá? Que é no norte da Itália e que algumas coisas podem mudar de região a região ou de cidade a cidade, tá? Não é toda regra tem exceção e você que mora aqui pode ouvir alguma coisa e pensar, não, aqui onde eu moro não é assim, porque algumas coisas mudam, mas no geral é mais ou menos assim como eu vou falar. Mas lembrando que eu estou falando da minha região onde eu moro, referente ao meu convívio, ok? Então, aqui na Itália, pessoal, quando você casa com um italiano, sendo você estrangeira ou não, você não recebe o sobrenome do marido. Chato isso, né? Eles não é costume deles dar o sobrenome para a mulher. Como no Brasil, quando a gente casa, a gente tem o sobrenome do marido, né? Ganha o sobrenome do marido. Aqui não. Você mantém o seu sobrenome e eles os deles. Outra coisa, aqui na Itália também, quando você tem um filho, ele não recebe o sobrenome da mãe. Ele recebe o sobrenome do pai. Eles levam para frente o sobrenome do pai. O que é estranho também, né? Porque no Brasil nós colocamos o sobrenome do pai e o sobrenome da mãe. E aqui não. Aqui eles colocam só o do pai. Por exemplo, na minha família, a família do meu marido, ele tem 2 irmãos e uma irmã. E o meu filho recebe o sobrenome do meu marido e o filho da irmã dele já recebe o sobrenome do marido dela. Então eles são primos, mas eles não têm o mesmo sobrenome. Aqui na Itália, nós não temos o voto eletrônico. Apesar da tecnologia aqui ser bastante avançada, não se faz o voto eletrônico como no Brasil. O método de voto aqui é aquele antigo nosso, que a gente escrevia no papelzinho e colocava na caixa. Eles não têm o voto eletrônico. Estranho também isso aqui, né? Porque, considerado um país de primeiro mundo, não tem voto eletrônico. É um pouco estranho. Outra coisa é que aqui na Itália, o lixo tem que ser diferenciado, tá? Você tem que separar o vidro, o lixo, né, a imundícia que eles falam, e separar latas e plásticos. Tem que ser diferenciado, senão você leva multa. O que eu digo que às vezes não acontece em outras regiões, porque no sul da Itália eles misturam lixo e faz a maior bagunça. Mas aqui no norte é proibido e você leva multa. E eles seguem direitinho. Nós diferenciamos o nosso lixo. Aqui na Itália não existe um salário fixo. Ou seja, como no Brasil tem um piso salarial de 800 e não sei quanto, não me lembro agora, né? Mas está de 800 e alguma coisa. Ou é 700 e alguma coisa, não me lembro. No Brasil tem aquele teto salarial e aqui não. Aqui as empresas elas pagam por hora. Mais ou menos, um sabe quando vai receber no final do mês. Mas tudo vai depender das horas que você faz, da hora extra, salário família, se você recebe ou não, de muitas coisinhas. Então, não tem um salário fixo. Nem todo mundo ganha igual. Tem empresa que paga de um jeito, tem empresas que pagam outro preço. Então, não se pode dizer qual o salário fixo. Porque até por exemplo, uma pessoa aposentada recebe um valor, uma outra pessoa recebe outro valor, dependendo do trabalho que fez, o serviço que ele prestou aqui. Aqui na Itália, você pode comprar carros baratos e econômicos. Sim, você encontra carros bons com preço ótimo. Tem carro de todo preço, até carros usados de 1.000 euros, de 2.000 euros, carros bons. O que muda aqui na Itália é que manter o carro é caro, tá? Porque o seguro é obrigatório e você tem que pagar. Se eles te pegam sem pagar o seguro, é um problema. Outra coisa é que tem uma taxa aqui na Itália que se chama bollo, que você tem que pagar do carro. Pelo menos no carro da gente a gente paga 180, se não me engano. E também essa taxa, eu acho que na Europa, é o único lugar que cobra, é aqui na Itália. E você tem que pagar essa taxa, tá? É obrigatório também. Outra coisa que é obrigatório no carro é você fazer a revisão uma vez por ano. É obrigatório. E aí se torna caro manter um carro aqui na Itália. Mas carro em si, o preço é barato. Os italianos, eles não misturam
comida como a gente no Brasil, que coloca feijão, o arroz, a carne. Não. Aqui eles costumam comer um antipasto, depois o primeiro, depois o segundo prato e depois o acompanhamento, que seria a verdura. Não, a verdura pode acompanhar com a carne, tá? Mas eles não, você nunca vê um italiano comer, por exemplo, um macarrão com feijão, com a carne. Não, eles separam. E tem uma coisa que eu nunca consegui fazer o meu marido comer realmente é junto. Ele gosta muito de comida brasileira, mas ele não gosta de misturar tudo no mesmo prato. Já nós brasileiros adoramos misturar tudo no mesmo prato, não é? As autoestradas aqui na Itália, elas são privadas, tá? Quer dizer, elas são pagas. Se você vai numa autoestrada, qualquer autoestrada, vai fazer alguns quilômetros, mais de 10 quilômetros, você tem que pagar por isso. Na estrada estatal, não. Mas ela sempre é mais longa para você chegar na sua destinação. Então, eles pegam muita autoestrada e todas as autoestradas são pagas. Mas também você não vê aqueles buracos que a gente vê no Brasil. As estradas são realmente em boas condições. E, assim, vale a pena pagar quando se faz um serviço bom para a população, né? O café aqui é feito na moca e na máquina de café. Geralmente, quem não gosta de fazer na moca, faz na máquina de café. Não é feito como nós no Brasil, que colocamos a água, depois o café, depois coamos, né? Não, aqui eles fazem ou na máquina, ou expresso, ou na moca, tá, gente? Bestemmia é algo muito comum aqui na Itália. É comum você ver italianos bestemmiando contra santos, ou até mesmo falando com Deus. E é uma coisa muito chata, tá? Não, assim, não são todos. Tem italianos, como a família do meu marido mesmo, eles não suportam bestemmia, porque a minha sogra ensinou eles assim. Então, meu marido não suporta bestemmia. Mas muitos aí, e jovens principalmente, meninos novos, 16 anos, 17 anos, eles bestemmiam muito, o que é muito chato. Eu mesmo me sinto mal quando vejo alguém bestemmiando e falando alguma coisa contra Deus, ou eles dizem que não é contra Deus, que é uma maneira de falar, que eles falam assim por falar, mas que na realidade eles não querem xingar ninguém, nem Maria, nem Deus, nem ninguém, mas eles falam palavras feias e colocam Deus no meio, e eu acho assim horrível mesmo. Isso aí eu detesto aqui da Itália. Aqui na Itália você pode sacar dinheiro de um banco que não seja o seu, que não seja o que você tem em conta. Basta que você pague 2 euros de taxa. O que ninguém gosta de fazer, porque 2 euros não é pouco não, né? Cada vez que você vai tirar dinheiro. Mas se você viaja e não encontra, por exemplo, o seu banco ali disponível, você pode ir num caixa de um outro banco e sacar o seu dinheiro, basta pagar essa taxinha. Os italianos nunca irão na sua casa sem avisar. Eles acham que é uma tremenda falta de educação. Então, como no Brasil, né, as pessoas chegam na sua casa, batem na porta e tô aqui, vim tomar um café com você. Aqui não, eles avisam antes. E se você fizer ir na casa deles sem avisar, eles não gostam também, porque eles acham que é uma falta de educação. Porque na verdade é uma coisa boa, né? É sempre bom avisar. Na Itália, a educação é muito boa e as escolas públicas são ótimas. É comum você ver o filho do operário, o filho de uma pessoa que trabalha um trabalho simples, estudando com o filho de um empresário, o filho de um rico, porque as escolas públicas, eles colocam todos na escola pública. Não quer dizer que aqui não tem escola privada, tá? Tem escolas, mas eles não gostam de colocar, eles colocam mesmo na escola pública. Então todos, partindo do filho do operário ao filho do patrão, estudam e têm a mesma base escolar, porque são escolas que preparam realmente a criança. Quando você chega na fase adulta, que você vai fazer uma faculdade, aí é diferente. Você vai pagar uma faculdade para o seu filho e aí você vai escolher de acordo com as suas possibilidades, tá? Aqui eles usam um nome e um sobrenome para cada pessoa. Nunca vi, não acho que seria comum você ver um italiano com 2 nomes e 2 sobrenomes. Inclusive, como eu tenho 2 nomes e 2 sobrenomes, eles dão risada. Todas as vezes que eu vou assinar um papel ou alguma coisa, eles observam o meu nome, quanto grande é o meu nome. Isso é muito chato também. Mas eles usam um nome e um sobrenome, e os nomes são pequenos. A expectativa de vida do italiano é de 85 anos de idade. Aqui na Itália, a Itália faz fronteira com 6 países, tá? Que é a França, a Eslovênia,
a Suíça, a Áustria, a República de San Marino e o Vaticano. Andrea, Simone e Daniele são nomes masculinos aqui na Itália. Os italianos são loucos por café, eles gostam muito. E depois de cada refeição, do almoço ou da janta, eles gostam de tomar um cafezinho. E o povo italiano é o único povo que eu já vi que coloca cachaça dentro do café. Existe uma bebida que se chama sambuca, que eles gostam muito de colocar, ou grappa. Grappa quer dizer cachaça, então eles colocam uma gotinha de grappa no café. Nunca tinha visto isso no Brasil. Aqui na Itália acontece. Aqui na Itália, toda casa tem uma máquina de lavar prato. Se não tem em todas, em quase todas, tá? Os italianos, eles são muito diretos. Então, quando eles querem dizer alguma coisa pra você, mesmo que vai te chocar, eles vão falar na sua cara. E isso um pouco choca a gente, né? Mas depois a gente acaba aprendendo a ser direto como eles também. O problema é que quando você é direto como eles também ficam um pouco chocados. Não sei porquê. No supermercado, você não pode pegar a fruta e a verdura com as mãos sem colocar a luvinha. Eles colocam os saquinhos e colocam a luvinha do lado, e você coloca a luvinha de plástico e só pode pegar com aquele saquinho. Porque se você pegar sem, você vai levar uma bronca. Se tiver algum funcionário do supermercado ali olhando, ele vem e reclama com você. Os italianos gesticulam muito para falar. É comum você ver os italianos fazendo assim, para dizer o que foi, o que é, eles fazem assim com a mão. É muito comum. Nunca vi um carro aqui na Itália passar com a música estrondando. Porque aqui existe sim a lei do silêncio e ela deve ser respeitada. Se você coloca uma música muito alta aqui e incomoda seus vizinhos, a polícia vai bater na sua porta e vai fazer você desligar esse som. Então aqui eles respeitam muito e não fazem esse barulho, tá? Os italianos são um povo apaixonado por cachorro. Quem toca nenhum cão aqui, guai. Eles amam os cachorrinhos. Na piscina pública que você vai aqui, ou piscina privada, não da sua casa, lógico. Piscina pública onde você vai em clube para pagar, você tem que usar uma touquinha e tem que fazer o seu filho usar a touquinha também, porque não pode ir sem usar as touquinhas. Que eu acho um saco. Eu não gosto de colocar aquela touquinha no cabelo e eu gosto de molhar meu cabelo. Mas é obrigatório e você não pode ficar sem usar. É muito comum aqui na Itália, se você estiver na rua ou em qualquer lugar, você vê um italiano assoando o nariz onde ele quer que esteja. Eles não têm vergonha disso, o que não é comum no Brasil. Só que eles sempre andam com um lencinho ou um pacotinho de lenço de carta para assoar o nariz, tá? E é uma coisa meio nojenta, mas eles fazem muito isso. Os italianos não têm a cultura de comer carne todos os dias, como aí no Brasil, que a gente tem que comer carne todo dia, feijão todo dia. Não, aqui eles diversificam muito a alimentação. Então, eles não acham que sejam saudáveis. Não é só pela questão carestia da carne, não. Porque eles acham que a pessoa tem que diversificar a alimentação. E comer todos os dias não faz bem para a saúde. Na Itália, nós temos... Cada pessoa tem um médico de família, tá? Por exemplo, eu escolho um médico, para mim, que se chama médico família. E quando você chega, você vem morar aqui também, você tem que escolher. E os outros médicos do posto de saúde, eles não vão te atender. Se caso o seu médico não tiver e você quiser ser atendido por um outro médico ali no posto de saúde, ele não vai atender. Isso nas consultas, tá, gente? Não quer dizer que seja nos ambulatórios ou na emergência. Isso é nas consultas. Aqui tem um posto de saúde onde acontece só consulta. E cada pessoa tem o seu médico. E aí você vai ser atendida por aquele médico. Mas se você não gostar do seu médico, se você escolhe um médico que você acha que não é muito legal, você pode trocar por outro médico, tá? Só não pode você ter um médico seu e você ir para um outro médico. Isso no posto de saúde que faz consulta. Aqui na Itália, os italianos eles falam muito em dialeto e cada região ela é diferente. Então é muito comum, se você mora no norte da Itália, você ir no sul da Itália e você não entender nada que eles estão falando. Ou vice-versa, eles morar no sul, vir para o norte e não entender nada, porque o dialeto muda totalmente a palavra. Por exemplo, sédia seria a cadeira aí no Brasil, eles falam carrega. E aí muda totalmente a palavra e você não entende nada. Eu moro no norte e fui no sul da Itália
E quando eu cheguei lá, eu não entendia nada do que eles estavam falando. E eu pedi para eles falar em italiano e não em dialeto, porque você não entende nada. Não existe filme legendado aqui na Itália. A Itália possui dentro do seu território 2 países independentes, que é a República de San Marino e o Vaticano. Aqui o papel higiênico é jogado no vaso sanitário e não na lixeirinha, tá? Eles têm o sistema sanitário próprio para você jogar o papel higiênico no vaso e não na lixeirinha. Mas atento, é só o papel higiênico, não outros itens como absorvente e outras coisas assim, tá? Nós temos a lixeirinha, sim, nos banheiros, para colocar esse outro tipo de lixo. Mas o papel higiênico é colocado dentro do vaso sanitário. O que eu acho muito mais higiênico e o banheiro fica muito mais perfumado. É muito comum quando a pessoa casa aqui na Itália, em vez de receber presente para casa ou algo assim, eles recebem dinheiro, tá? O pessoal dá uma quantia em dinheiro, porque sabem que eles gastam muito com a festa, né? Com tudo, então eles preferem dar dinheiro. Eles usam isso aqui na Itália. Aqui na Itália, as pessoas dão tchau quando chegam e tchau quando saem. Por quê? Porque aqui, tchau quando chega significa oi e tchau quando sai significa tchau. O rio mais longo da Itália é o rio Po. E as italianas, gente, elas não tiram as cutículas da unha, tá? Elas acham que se você tirar a cutícula da unha é uma fonte de infecção. E o que não deixa de ser verdade, né? Mas eu não consigo deixar sem tirar. Nós temos aí no Brasil o hábito de tirar a cutícula e é muito difícil depois você não tirar. Mas as italianas não tiram. Elas só hidratam bastante a cutícula e empurram a cutícula da unha. É muito comum no Brasil a gente usar o verbo ficar. Eu fico, você fica. E aqui na Itália, a palavra fica quer dizer vagina. Então, não sei se em toda a Itália, tá? Mas onde eu moro significa isso. Então, você não pode falar. Então, nós aqui no Brasil, nós brasileiros temos muita dificuldade em não falar a palavra ficar. Porque faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Falamos muito ficar. Então, quando você fala ficar, aqui na Itália, eles te olham estranho, porque você disse um palavrão sem querer. Eu já tive que me justificar várias vezes, explicando depois à pessoa o que é ficar no Brasil, que é o verbo rimanere aqui na Itália. Aqui na Itália, eles colocam sal grosso para salgar a água da pasta. E uma vez eu trabalhei em um restaurante e eu colocava sempre o sal fino. O dono do restaurante ficava louco, ele se retava comigo. Porque eles usam o sal grosso, não o sal fino. E aí no Brasil nós usamos o sal fino e não o sal grosso. É muito interessante. Outra coisinha aqui, é muito comum aqui na Itália você ver um pedacinho de terra ou de jardim, eles plantarem verdura. Eles amam plantar. Em todos os lugares aqui da Itália, eles amam plantar. Outra coisa que o italiano gosta muito é de flor. As italianas gostam muito. Quando chega a primavera aqui, as casas ficam lindas, todas floridas, porque elas gostam muito de colocar flores no jardim, flores em cima da janela. E é uma coisa muito linda que acontece aqui na Itália. Aqui no supermercado, eles não te dão as bolsinhas plásticas. Você tem que comprar. Cada bolsinha você tem que comprar. Ao contrário, você compra uma bolsa grande e aí você sempre que vai, leva suas bolsas para fazer no supermercado. Mas se não, você tem que pagar aquelas bolsinhas plásticas que a gente, geralmente no Brasil, eles dão, né? Aqui, não. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essas foram as curiosidades e coisas que acontecem aqui na Itália e que eu acho que não acontece geralmente no Brasil. E eu queria falar, eu vi alguns vídeos e algumas pessoas que falam que aqui na Itália não tem lavanderia. Isso não é verdade. O que acontece é o seguinte, nas casas térreas, todas têm lavanderia, porque na minha casa tem, nas casas da família do meu marido tem, casa de amigas minhas tem, todas as pessoas que eu conheço aqui que moram em casas térreas, tem sim lavanderia, tem garagem. O que acontece é quando a pessoa mora em apartamento. Por quê? Porque os apartamentos, eles são pequenos e aí a pessoa, por falta de espaço, não tem lavanderia e coloca a máquina de lavar no banheiro. Mas não é em todos, tem apartamento grande também que tem lavanderia. E as casas, geralmente, todas têm lavanderia também, tá?
Então, espero que vocês tenham gostado e foi isso aí que eu lembrei de falar pra vocês, de curiosidade, de coisas que eu acho que acontece aqui e não acontece aí no Brasil. Ou muito bom, às vezes, a gente saber o que acontece em outro país, que não acontece no país da gente, porque todos nós temos curiosidades. Eu gosto de assistir algumas meninas falando das curiosidades, coisas que acontecem nos outros países, como na Suíça, na Alemanha. E eu moro na Itália, resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Obrigada por ter assistido. Se você gostou, se inscreve no meu canal, dá um joinha. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!